Eles estavam querendo: buscai-me, buscai-me eis e acharei, quando me buscarem de todo o coração. Um coração aquebrantado, um coração aberto, ele tem resposta diante de Deus. O objetivo de Ana aqui era mostrar diante do Senhor que a oração não é apenas da presença, a nossa presença na presença de Deus, mas também autentica o nosso existir como humano. Nós existimos aqui e nos movemos porque Ele é o autor de nossa salvação. Eu quero dizer nesta noite para você que o teu pedido nesta noite vai muito além daquilo que tu está pensando. Porque quando nós pensamos, Ele já está trabalhando acima daquilo que pensamos e que pedimos e pensamos. O teu pedido nesta noite tem que ter objetivo. Eu vejo aqui em Ana que ela tinha uma ação como objetivo diante da sua oração. Ela se esvaziou primeiro. Ela reconheceu a sua fragilidade. Ela disse: ah, Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Ela encontrou diante da sua situação, aleluia, que aquilo levaria ela diante do Todo-Poderoso pedir uma resposta para que ela pudesse ser correspondida. Qual é a tua oração nesta noite? Eu não sei quantos anos tu está dentro desta igreja, eu não sei o que tu está pedindo nesta noite diante do Senhor. Eu quero crer que nesta noite tem resposta para esses teus pedidos nesta noite. Irmãos, ninguém consegue nada sem pedir. Quando Jesus trata deste assunto, Ele diz: pedi, pedi e dai-se-vos-á. Batei, batei e abre-se-vos-á. Olha, irmãos, quando nós pedimos, alguma coisa está pronta para ser estendida e correspondido o nosso pedido diante de Deus. Ninguém alcança nada sem objetivo. Se Ana fosse pedir, orar ali sem ação e sem objetivo, não seria correspondido a sua oração. Mas o que nós estamos vivendo nesses momentos da igreja na terra é uma falência de anemia espiritual no campo da oração. São poucos que estão dobrando o joelho nesses últimos dias diante de Deus. Tem pessoas batendo em porta errada nesses últimos dias, enquanto Deus está dizendo: pedi, pedi e dai-se-vos-á. Aleluia. E por que nós não batemos na porta certa, que é a porta do céu? Tem jovens que põem o pai na parede: papai, eu quero uma faculdade. Papai, eu quero um curso, papai. Mamãe, eu estou precisando de um transporte. Mas você já pediu de Deus? Peça do Senhor, que tu verás o que acontece no campo espiritual da oração. Oração é o vínculo, é a chave, é o pilar, é o marco da igreja que abre a janela do céu. E quando nós clamamos, aleluia, a palavra de Deus lá em Jeremias 33:3 diz: clama a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não conheces. Mas tem gente que não sabe pedir, tem gente que está ficando anêmico espiritual porque não entra mais no campo da oração. Estão entrando no sistema da última geração, porque Daniel diz que diante dessa multiplicação da ciência, aleluia, o amor de muito esfriaria, aleluia. E a pessoa agora já entra no seu quarto, já deita no seu quarto com o celular ligado, já se levanta a mão, já vai direto no celular, não sabe mais pedir, não sabe mais entrar no poder da oração, que é o poder da oração que mexe com a estrutura do céu. Aleluia.
começar a clamar, aleluia, você vai ver o que vai acontecer com a tua vida. Um exemplo do meu lar, um jovem de 24 anos, de 25 anos, meu filho mais velho, Tiago, chegou comigo e disse: papai, acabei o estudo e agora eu preciso de uma faculdade. Eu digo: meu filho, nós temos um Deus que tudo nós podemos. Como é que eu faço, papai? Eu digo: vamos orar, vamos pagar um preço, vamos entrar no campo da oração. Entramos em propósito, eu, a mãe dele e ele. Estudou, fez o vestibular, viajamos de férias para Roraima, ele ficou aqui. Um dia eu estava saindo do culto lá em Roraima, o telefone toca, era ele: papai, fui aprovado na UFAM. Deus faz ainda por vós, aleluia. Neemias 2:20. E o Deus do céu fará prosperar, aleluia, fará nós prosperarmos. Vamos prosperar diante de Deus. Não vamos ser jovens anímico diante dessa questão do mundo, mas vamos ser jovens autêntico e dinâmico, aquele que levanta a bandeira da oração, aquele que está com os joelhos cravados no chão, as suas lágrimas derramando no chão. Deus não pode suportar um coração aquebrantado diante dele, que ele se levanta do seu trono rapidinho para dar vitória àqueles que pedem. E por que nós paramos, irmãos? Se o tema da nossa festa nesta noite, aleluia, é buscar-me-eis e acharei quando me buscarem de todo o coração. Ah, Jesus, eu poderia sair daqui sem fazer o meu pedido, mas nesta noite eu estou fazendo um pedido diante de Deus. Que Deus transforme vida dentro deste lugar esta noite, com compromisso certo de que Ele também irá abençoar vidas dentro deste lugar. Aleluia. Você pode contar a hora nesta noite, porque a resposta da tua petição nesta noite tu irás testemunhar em cima deste púlpito. Naquele dia da festa eu recebi a minha vitória. Abre o teu coração nesta noite, começa a abrir a janela do céu com teu coração aquebrantado diante do Senhor, porque o Senhor vai fazer por ti aquilo que ninguém pode fazer. A oração, ela nos apresenta a vida como um projeto organizado e consciente. A oração, ela representa a vida com projetos organizados e conscientes. Primeiro ponto que eu vejo nessa questão da organização de vida e uma organização consciente é quando eu olho para a carta de Paulo aos Romanos. Deus trabalha organizado e Ele quer organização até na sua oração. Romanos capítulo 12, versículo 2. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que tu queres com Deus nesta noite? O que tu queres com Deus nesta noite? O que tu veio pedir com esta boca calada nesta noite? Eu não sou um sacerdote para dizer que tu está embriagado, aleluia, mas eu tenho um modelo para ti nesta noite. Não vos embriagueis com vinho, enchei-vos do Espírito Santo de Deus nesta noite, porque tu verás o que o Senhor fará diante de ti. Enche do Espírito nesta noite. Começa a te deleitar na presença de Deus. Começa a viajar neste oceano do Espírito. Começa a te aquebrantar diante dele nesta noite. Começa a deixar de lado aquilo que não agrada a Deus. Diz nesta noite para o Senhor:
Eu faço uma aliança nesta noite contigo. Eu quero uma aliança nesta noite novamente. Eu quero reatar aliança contigo nesta noite através da comunhão e da tua presença dentro deste lugar. Como é que nós podemos impactar o mundo, irmãos? Se nós, como os crentes, nós estamos ficando para trás, anêmico, aleluia, sem uma resposta para a nossa situação.